Carlos levanta a mão contra mim pela primeira vez em 20 anos de casamento. O tapa ecoa pela cozinha da nossa casa em Copacabana como um trovão seco. Meu rosto arde, minha bochecha queima, mas eu não choro, eu sorrio. Bateu na pessoa errada, Carlos. Ele não sabe que há 6 meses eu venho me preparando para este exato momento. Não sabe que tenho todas as conversas dele com minha sobrinha Júlia gravadas no meu celular. Não sabe que ela já prestou queixa na delegacia da mulher. E definitivamente não sabe que sua própria mãe, Dona Marlene, está chegando para o jantar de domingo justamente agora. A chave gira na fechadura. Passos conhecidos ecoam pelo corredor. Rose, Carlos, estou aqui. Carlos congela, sua mão ainda trêmula no ar. Seus olhos se arregalam quando percebe o que acabou de fazer. 20 anos fingindo ser o genro perfeito para a família, o marido dedicado, o homem de bem. Tudo desmorona em 1 segundo. Mãe, não, ele sussurra. Mas é tarde demais. Dona Marlene entra na cozinha segurando uma travessa de brigadeiros caseiros. Aos 74 anos, ela tem a pose elegante de quem foi professora primária por 40 anos. Seus olhos azuis percorrem a cena. Eu com a mão no rosto. Carlos com a expressão de quem foi pego com a mão no pote. O silêncio é pesado como o ar de dezembro no Rio. O que aconteceu aqui? A voz dela corta o ambiente como uma navalha. Carlos tenta sorrir, mas é patético. Mãe, é só um mal-entendido. Mal-entendido? Dona Marlene coloca a travessa sobre a bancada com força. O barulho ressoa. Carlos Eduardo da Silva. Você bateu na sua esposa? O nome completo. Quando ela usa o nome completo, é porque a coisa ficou séria. Não foi nada, Dona Marlene. Eu intervenho. Mas minha voz sai mais firme do que esperava. Foi só uma discussão que saiu de controle. Mas ela não é boba. Vê a marca vermelha no meu rosto. Vê o jeito como Carlos não consegue me olhar nos olhos. Vê a tensão que corta o ar como um facão. Meu filho, ela diz. E sua voz treme de decepção. Eu não te criei para bater em mulher. Mãe, você não entende a situação. Entendo sim. Dona Marlene pega o telefone da bolsa. Entendo que meu filho levantou a mão para a esposa dele. E isso não vai acontecer mais. Carlos empalidece. Mãe, o que você está fazendo? Meu filho não vai mais te bater. Ela diz olhando para mim, mas discando um número que conheço de cor. A ligação completa. Carlos se desespera. Alô? Polícia Militar? Preciso reportar um caso de violência doméstica. O mundo para. Carlos tenta tirar o telefone da mão da mãe, mas ela se esquiva com uma agilidade impressionante para os 74 anos. Mãe, para! Você não sabe o que está fazendo. Sei exatamente o que estou fazendo, Carlos. Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. E neste momento, olhando para o desespero no rosto do meu marido, eu percebo que Dona Marlene acabou de entregar de bandeja a oportunidade que eu vinha arquitetando há meses. A polícia vem vindo. As provas estão no meu celular. E Carlos não faz ideia da tempestade que está prestes a desabar sobre a cabeça dele. Há 6 meses, quando descobri as mensagens que ele mandava para Júlia, minha sobrinha de 17 anos, eu poderia ter explodido, gritado, quebrado tudo. Mas não fiz isso. Fiz algo muito pior para ele. Eu me preparei. Enquanto Carlos tenta convencer a mãe a desligar o telefone, eu pego meu celular e abro a pasta que criei. Evidências. Carlos. 300 capturas de tela. 17 áudios gravados. 4 vídeos. E uma queixa registrada na 14ª DP há 1 semana. O som da sirene já ecoa lá fora. Rose. Carlos me olha com desespero. Por favor, fala para a minha mãe que isso é um mal-entendido. Fala que a gente estava só discutindo. Eu o encaro. 20 anos de casamento. 20 anos acreditando que conhecia este homem. 20 anos descobrindo, nos últimos 6 meses, que vivi com um estranho. Não posso fazer isso, Carlos. Por quê? Eu mostro a tela do meu celular. A primeira conversa dele com Júlia aparece na tela. Suas palavras nojentas, seus pedidos obscenos, suas ameaças quando ela tentou se afastar. O rosto dele vira cinza. Por quê? Eu digo. E minha voz soa mais calma do que me sinto. Desta vez quem vai se dar mal é você. A campainha toca. Dona Marlene vai atender, ainda segurando o telefone, ainda falando com o atendente da PM. Carlos me olha como se estivesse vendo um fantasma. Você sabia? Eu sei de tudo, Carlos. Absolutamente tudo. O portão se abre. Vozes masculinas ecoam pelo corredor. Passos firmes se aproximam.
E Carlos finalmente entende que o jogo mudou, que a mulher submissa que ele pensava que tinha em casa morreu no dia em que descobriu o que ele estava fazendo com minha sobrinha. Esta noite, a verdade sobre 20 anos de mentiras vai explodir como um rojão de São João, e eu vou estar aqui para ver cada segundo da queda dele. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e nos diga de onde você está nos escutando nos comentários. 6 meses atrás, numa manhã de sábado em junho, minha vida virou de cabeça para baixo por causa de uma notificação no WhatsApp. Eu estava preparando o café da manhã na nossa cozinha quando o celular do Carlos tocou em cima da bancada. Ele tinha esquecido enquanto tomava banho. A tela acendeu mostrando uma mensagem que me fez o mundo parar. Tio Carlos, por favor, para com isso. Eu já disse que não quero. Era da Júlia, minha sobrinha, filha da minha irmã Carla. Meu coração disparou. Que negócio era esse de para com isso? Carlos sempre foi próximo da família, mas aquilo soou estranho, muito estranho. Olhei em direção ao banheiro. O barulho do chuveiro ainda ecoava. Peguei o celular dele. A senha era meu aniversário. Óbvio demais, Carlos. O que eu vi quando abri a conversa com Júlia quase me fez vomitar ali mesmo, em cima da pia da cozinha. Meses de mensagens. Meses. Júlia, você está ficando uma mulher linda. Aquela roupa ficou perfeita em você. Manda mais fotos. Não conta para sua mãe que a gente conversa sobre essas coisas. Você sabe que eu sempre cuidei de você, né? Desde pequenininha. E foi descendo, ficando pior, mais nojento, mais explícito. Ele pedindo fotos, ela dizendo não. Ele insistindo, ela se afastando. Ele ameaçando contar para a família que ela estava se oferecendo para ele. Minha sobrinha, 17 anos. A menina que eu ajudei a criar depois que meu cunhado morreu num acidente de moto quando ela tinha 8 anos. Sentei no chão da cozinha segurando aquele celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. 20 anos de casamento. 20 anos achando que conhecia o homem com quem dividia a cama. O chuveiro parou. Rapidamente fotografei as conversas com meu celular. Dezenas de prints. Não podia perder nada. Coloquei o telefone dele de volta no lugar e fingi que estava mexendo no fogão quando ele saiu do banheiro. Bom dia, amor, ele disse, me beijando na bochecha como fazia todos os dias há 2 décadas. Eu quase vomitei. Bom dia, consegui responder, mas minha voz saiu estranha. Ele não percebeu. Pegou o celular, viu a mensagem da Júlia e a apagou rapidamente. Depois sorriu para mim como se nada tivesse acontecido. O café está cheiroso. Como ele conseguia? Como conseguia sentar ali, tomar café comigo, falar sobre o tempo, sobre os planos para o fim de semana, sabendo o que estava fazendo com minha sobrinha? Passei o resto daquele sábado fingindo normalidade. Almoçamos juntos. Assistimos televisão. Ele fez piada. Eu ri. Mas por dentro, eu estava morrendo. Quando ele saiu para encontrar os amigos no bar, eu liguei para Júlia. Alô, tia Rose? A voz dela estava diferente. Tímida, assustada. Júlia, filha, preciso conversar com você. Pessoalmente. Sobre o quê? Você sabe sobre o quê? Silêncio do outro lado da linha. Depois um choro baixinho. Tia, eu juro que não fiz nada para incentivar. Eu sei, amor. Eu sei. Vem aqui em casa. Agora. Júlia chegou em meia hora. Os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Minha sobrinha linda, que sempre foi alegre e falante, estava destruída. Sentamos no sofá da sala. Mostrei a ela os prints que tinha tirado. Há quanto tempo isso está acontecendo, filha? Uns 4 meses. Ela sussurrou. Começou depois do meu aniversário de 17 anos. Ele disse que eu estava ficando bonita, que merecia presentes especiais. Meu estômago revirou. E você contou para sua mãe? Como eu ia contar, tia? Ele disse que se eu falasse alguma coisa, ele ia dizer que eu que estava dando em cima dele. Que ninguém ia acreditar em mim porque ele é casado, respeitado, e eu sou só uma adolescente. A manipulação clássica. O filho da puta sabia exatamente o que estava fazendo. Júlia, olha para mim. Segurei as mãos dela. Você não fez nada errado. Nada. Você é a vítima aqui. Mas e se ele conta aquelas mentiras? E se ninguém acredita em mim? Vão acreditar porque eu tenho as provas. E porque eu vou estar do seu lado. Passamos 3 horas conversando. Júlia me contou tudo. Como começou com elogios inocentes. Como evoluiu para pedidos de fotos. Como ele conseguiu o número pessoal dela dizendo que queria cuidar melhor da sobrinha da esposa. Como ela se sentiu suja, culpada, aterrorizada.
Quando Carlos chegou em casa naquela noite, eu já tinha um plano. Como foi com os meninos? Perguntei, servindo o jantar como sempre fazia. Bem, o Marcelo contou uma piada hilária sobre... Ele falou por 20 minutos sobre bobagens. Eu ouvi cada palavra fingindo interesse. Mas na minha cabeça, eu estava calculando cada passo do que ia fazer. Não ia explodir, não ia gritar, não ia dar a ele a chance de me fazer passar por louca, histérica, ciumenta. Ia reunir evidências, ia fazer tudo certinho, legal, definitivo. Na segunda-feira, liguei para uma advogada especializada em violência sexual, doutora Fernanda Ribeiro, que uma amiga tinha me indicado anos atrás. Rose, o que você me descreveu é crime. Assédio sexual de menor, aliciamento, constrangimento. Seu marido pode pegar de 2 a 8 anos de prisão. O que eu faço? Primeiro, preserve todas as evidências. Segundo, convença sua sobrinha a fazer um boletim de ocorrência. Terceiro, se ele tiver mais conversas comprometedoras no celular, documente tudo. E se ele desconfiar, não deixe ele desconfiar. Continue normal até termos tudo organizado. Assim começaram os 6 meses mais difíceis da minha vida. 6 meses fingindo que estava tudo bem, fazendo jantar para ele, dormindo na mesma cama, ouvindo ele reclamar do trabalho, dos políticos, do trânsito do Rio. Enquanto isso, eu virava detetive. Consegui acesso ao celular dele outras 3 vezes. Descobri que Júlia não era a única. Tinha mensagens para outras meninas jovens da família, amigas dela, colegas de escola. Meu marido era um predador. Gravei conversas dele no telefone. Instalei um aplicativo no celular que registrava todas as mensagens. Anotei horários, lugares, pessoas. Júlia fez o boletim de ocorrência numa quinta-feira de setembro. Eu fui com ela. Vimos ela chorar na frente da delegada. Vimos ela reviver cada momento nojento. Mas também vimos a delegada, doutora Marina Santos, nos assegurar que o caso ia para frente. Com essas evidências, vocês têm um caso sólido. Mas eu preciso que vocês entendam. Isso vai virar um inferno antes de ficar melhor. Ele vai negar tudo. Vai tentar inverter a situação. Vai dizer que vocês estão mentindo. Estamos preparadas, eu disse. E estávamos. Ou pelo menos eu achava que estávamos. O que eu não esperava era que Carlos descobrisse a queixa através de um conhecido que trabalhava na delegacia. Que ele chegasse em casa naquela noite de domingo sabendo que estava encurralado. Que ele fosse idiota o suficiente para me bater na frente da própria mãe. Dona Marlene me deu de bandeja a oportunidade perfeita. A polícia chegando, flagrante de agressão, testemunha ocular. Carlos cavou a própria cova. E eu tinha a pá na mão. Agora, ouvindo os policiais subindo as escadas do nosso prédio, eu só pensava numa coisa. Júlia ia ter justiça. E eu ia me certificar disso. Polícia Militar, abram a porta. A voz ecoa pelo apartamento como um martelo batendo na parede. Carlos está branco como o açúcar que derramou na bancada quando a mãe ligou para a polícia. Mãe, pelo amor de Deus, fala que foi engano. Ele tenta pegar o telefone das mãos de Dona Marlene, mas ela se afasta. Não foi engano nenhum, Carlos, e você sabe disso. 2 policiais militares entram na cozinha, Cabo Rodrigues e Soldado Fernandes, segundo as identificações nos uniformes. Eles têm aquela postura profissional de quem já viu muito domingo de violência doméstica no Rio de Janeiro. Boa noite. Recebemos uma chamada sobre agressão doméstica neste endereço. Dona Marlene se adianta. Fui eu quem ligou. Meu filho bateu na esposa dele. Carlos tenta sorrir, mas o resultado é patético. Cabo, isso é um mal-entendido entre família. Minha mãe se confundiu. Senhora, Cabo Rodrigues se dirige a mim. A senhora pode confirmar se houve agressão física? Este é o momento. 6 meses de preparação levaram a esta pergunta. Olho para Carlos. Ele me implora com os olhos. Faz cara de cachorro perdido. Tenta me lembrar dos bons momentos que tivemos. Mas eu lembro das mensagens para Júlia, das outras meninas, dos meses que passei dormindo ao lado de um monstro. Sim, eu digo, e minha voz sai firme. Ele me deu um tapa no rosto. Carlos fecha os olhos como se tivesse levado um soco. A senhora precisa de atendimento médico? Pergunta o soldado Fernandes. Não, foi só um tapa, mas tenho outras coisas para reportar. Pego meu celular, abro a pasta Evidências Carlos. Cabo, eu gostaria de fazer uma denúncia adicional. Meu marido vem assediando sexualmente minha sobrinha de 17 anos há meses. Tenho todas as conversas gravadas. O mundo para.
Carlos abre os olhos desesperado. Rose, o que você está fazendo? Estou fazendo justiça. Mostro o celular para o Cabo Rodrigues. Ele lê as primeiras mensagens e sua expressão muda completamente. Senhor Carlos, o senhor vai ter que nos acompanhar. Isso é ridículo. Ela está inventando isso porque está com ciúmes da minha sobrinha. Ciúmes? Dona Marlene o olha com uma mistura de horror e decepção. Carlos, que história é essa? Mãe, ela está mentindo. Mas eu já estou mostrando mais evidências. Áudios gravados, prints organizados por data, o boletim de ocorrência que Júlia fez na semana passada. Cabo Rodrigues chama reforços pelo rádio. A situação escalou de violência doméstica para crime sexual. Senhor Carlos, o senhor tem direito a permanecer calado. Qualquer coisa que disser pode ser usada contra o senhor. É quando Carlos finalmente entende que o jogo acabou, que não tem mais volta, que 20 anos de casamento, de reputação, de vida construída estão indo pelo ralo. E ele faz a única coisa que sabe fazer quando encurralado. Explode. Você é uma vagabunda. 20 anos de casamento jogados fora por causa de uma adolescente mentirosa. O grito ecoa pelo apartamento. Dona Marlene recua, assustada. Os policiais imediatamente se posicionam entre mim e Carlos. Senhor, se acalme ou vamos ter que contê-lo. Mas Carlos perdeu completamente o controle. Você não sabe de nada, Rose. Nada. Você é uma mulher fria, sem graça, que não me dá atenção há anos. Carlos! Dona Marlene grita. Para com isso. E a senhora? Ele aponta para a mãe. A senhora que criou essa situação. Se não tivesse ligado para a polícia, isso seria resolvido em família. Família? Dona Marlene parece que vai desmaiar. Que família, Carlos? Você está assediando uma menina. Ela que estava dando em cima de mim. O silêncio que segue é ensurdecedor. Até mesmo Carlos percebe que foi longe demais, que acabou de admitir o crime na frente de 2 policiais. Cabo Rodrigues não perde tempo. Senhor Carlos Eduardo da Silva, o senhor está preso em flagrante por violência doméstica e confessou crime de assédio sexual contra menor. Vire-se e coloque as mãos nas costas. A algema faz um barulho metálico quando fecha no pulso de Carlos. Ele ainda tenta argumentar. Vocês não entendem. Ela me provocou. Uma adolescente de 17 anos não tem malícia para essas coisas. Cada palavra que sai da boca dele é uma pá de cal na própria cova. Senhor, recomendo que pare de falar, diz Soldado Fernandes. O senhor já confessou crimes suficientes por uma noite. É quando bate a porta do apartamento. Vozes conhecidas ecoam pelo corredor. Tia Rose, onde vocês estão? É Júlia, com minha irmã Carla. Meu coração aperta. Como elas souberam? Tia, a vizinha ligou dizendo que tinha polícia aqui. Júlia para na porta da cozinha e vê Carlos algemado. Seus olhos se enchem de lágrimas, mas não de tristeza, de alívio. Finalmente, ela sussurra. Carla olha a cena sem entender nada. Rose, o que está acontecendo aqui? Então eu conto, na frente de todos, na frente de Carlos algemado, que tenta negar, interromper, mentir. Conto sobre as mensagens, sobre os meses de assédio, sobre como descobri tudo. Carla vai ficando verde conforme a história avança. Minha filha, minha menina. Não acreditem nelas, Carlos grita. Elas estão inventando isso. É uma conspiração, mas ninguém mais está ouvindo. Dona Marlene está sentada numa cadeira, com a cabeça nas mãos, murmurando, meu Deus, repetidamente. Carla abraça Júlia, que finalmente desaba em lágrimas. Filha, por que você não me contou antes? Eu estava com medo, mãe. Com medo que ninguém acreditasse em mim. Carlos está sendo levado pelos policiais quando olha para mim uma última vez. Você destruiu nossa família, Rose. Não, eu respondo. Você que destruiu. Eu só mostrei a verdade. A porta se fecha atrás dele. O apartamento fica em silêncio, exceto pelos soluços de Júlia e os murmúrios de Dona Marlene. Pego meu celular e ligo para a doutora Fernanda, minha advogada. Doutora Fernanda, é Rose. Aconteceu. Ele está preso. Como você está se sentindo? Olho ao redor. Minha sogra destruída descobrindo quem o filho realmente é. Minha irmã consolando minha sobrinha que finalmente pode chorar sem medo. O apartamento onde vivi 20 anos de mentiras. Aliviada, eu digo. Pela primeira vez em meses. Aliviada. Mas a noite ainda não terminou. O telefone toca. É um número que não reconheço. Alô, senhora Rose. Aqui é da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.
Soube que houve prisão em flagrante do seu marido hoje. A senhora pode vir aqui amanhã cedo para formalizar as denúncias? Temos algumas perguntas sobre o caso. Claro. Que horas? Às 8 da manhã. E senhora, parabéns pela coragem. Coragem. Engraçado. Por 6 meses eu não me senti corajosa. Me senti calculista, estratégica, determinada. Mas talvez coragem seja exatamente isso. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o mundo pode desabar. Olho pela janela. O Pão de Açúcar está iluminado contra o céu noturno do rio. A cidade continua, indiferente ao drama que aconteceu neste apartamento. Amanhã os jornais vão publicar mais uma estatística de violência doméstica, mais um caso de assédio sexual. Números frios em páginas que as pessoas folheiam tomando café. Mas para mim, para Júlia, para todas as mulheres que um dia se sentiram pequenas, invisíveis, sem voz, esta noite significa muito mais que estatísticas. Significa que mentiras têm prazo de validade, e o de Carlos acabou de vencer, 3 meses depois. Estou sentada no banco do Fórum da Barra da Tijuca, esperando ser chamada para depor no julgamento de Carlos. O corredor está cheio de advogados apressados, famílias nervosas e o cheiro característico de papel velho e ansiedade. Júlia está ao meu lado, segurando minha mão. Aos 17 anos, ela parece mais velha, mais forte. A terapia ajudou. A justiça também. Tia, você está nervosa? Ela pergunta. Um pouco. E você? Não mais. Hoje é o dia que a gente fecha essa história. Carla está do outro lado dela, equally tensa. Nas últimas semanas, minha irmã se culpou muito por não ter percebido o que estava acontecendo com a filha. Mas aos poucos está entendendo que o único culpado é Carlos. Dona Marlene não veio. Desde aquela noite de domingo, ela não consegue olhar na minha cara. Não por raiva, mas por vergonha. Na semana passada, ela me ligou chorando. Rose, eu não sabia. Juro por Deus que eu não sabia que meu filho era isso. Eu sei, Dona Marlene. Ninguém imaginava. Você me perdoa por ter criado um monstro? Você não criou monstro nenhum. Você criou um filho. As escolhas dele são dele, não suas. Mas ela não aceita. Vende o apartamento em Copacabana e se muda para a casa da filha em Petrópolis. Diz que não consegue mais olhar para os lugares onde Carlos cresceu. O advogado de defesa de Carlos tentou de tudo. Alegou que eu inventei as evidências, que Júlia estava mentindo para conseguir atenção, que toda a família estava conspirando contra um homem de bem. Doutora Fernanda destroçou cada um dos argumentos. As conversas eram reais. A perícia técnica confirmou. Júlia passou no teste do detector de mentiras voluntariamente. E eu tinha gravações de áudio onde Carlos admitia os fatos, pensando que estava falando em segurança. Além disso, outras vítimas apareceram. 3 adolescentes da vizinhança que Carlos também assediou. Uma delas, Amanda, de apenas 15 anos, teve coragem de falar depois que o caso veio a público. O que começou como denúncia de assédio virou investigação de pedofilia. Rose da Silva, a escrivã chama meu nome. É agora, sussurro para Júlia. Entro na sala de audiências. É menor do que esperava. Carlos está sentado na mesa da defesa, de terno azul marinho. Perdeu peso na prisão. Tem olheiras fundas e um jeito derrotado que nunca vi antes. Quando me vê, tenta sorrir. O mesmo sorriso que me conquistou há 22 anos, quando nos conhecemos numa festa junina em Santa Teresa. Não funciona mais. Senhora Rose, o juiz Dr. Antônio Machado me chama. A senhora pode contar para este tribunal como descobriu as conversas entre o réu e sua sobrinha. Conto a história toda. Desde a manhã de sábado, quando vi a mensagem no celular dele, até a noite, quando tudo explodiu. Falo das evidências que coletei, dos meses fingindo normalidade, da decisão de fazer tudo de forma legal. Em algum momento a senhora tentou conversar com o réu sobre o assunto? Não, excelência. Eu tinha medo que ele apagasse as evidências e continuasse ameaçando minha sobrinha. O advogado de Carlos se levanta. Dr. Henrique Sampaio. Um homem de 50 anos com cara de quem cobra caro para defender bandido de colarinho branco. Senhora Rose, a senhora não acha que essa sua estratégia foi um pouco elaborada demais? 6 meses coletando evidências, gravando conversas, manipulando a situação para conseguir um flagrante? Estratégia? Eu o encaro. Doutor, meu marido estava abusando de uma menina de 17 anos. Se eu precisasse passar 6 anos coletando evidências para protegê-la, eu faria. Mas a senhora não cogitou que podia estar sendo enganada pela própria sobrinha? É quando perco a paciência. Enganada? Doutor, eu vi as mensagens.
Ouvi as gravações. Vi minha sobrinha chorar por meses. Vi outras meninas contarem histórias parecidas. Em que mundo o senhor vive? Sem alteração, senhora. O juiz me repreende gentilmente. Mas Dr. Sampaio não para. A senhora não tem ciúmes da juventude da sua sobrinha? Uma mulher de 52 anos, casada há 20 anos, vendo o marido dar atenção para uma menina bonita. Objeção! Doutora Fernanda se levanta. Excelência, a defesa está culpabilizando a vítima. Defiro. Doutor. Sampaio, mude de linha de questionamento. Mas eu já ouvi o suficiente. Posso responder, Excelência? O juiz acena. Doutor, se o senhor acha que uma mulher inventa pedofilia por ciúmes, o senhor claramente não entende nem mulheres nem pedofilia. Eu descobri que meu marido é um predador sexual. Minha reação foi proteger as vítimas dele. Se isso é estranho para o senhor, talvez o senhor devesse revisar seus conceitos. Um murmúrio baixo percorre a sala. Carlos não consegue me olhar nos olhos. Após 2 horas de depoimento, é a vez de Júlia. Minha sobrinha entra na sala com a cabeça erguida. Está usando um blazer azul escuro que compramos especialmente para hoje. Parece uma advogada jovem, não uma adolescente traumatizada. Ela conta sua versão dos fatos com uma clareza impressionante. Cada mensagem, cada ameaça, cada momento em que se sentiu pequena e indefesa. Quando o Dr. Sampaio tenta questioná-la, Júlia não se abala. Senhorita Júlia, a senhora não acha que pode ter interpretado mal as intenções do réu? Ele sempre foi próximo da família. Doutor, Júlia o interrompe. Quando um homem de 45 anos pede para uma menina de 17 mandar fotos íntimas, isso não é mal entendido. É crime. A sala fica em silêncio. E quando ele ameaça contar mentiras sobre mim se eu não obedecer, isso não é amor familiar. É chantagem. Dr. Sampaio desiste. Não tem como argumentar contra a verdade dita com tanta firmeza. Quando é a vez de Carlos falar, ele tenta uma última cartada. Excelência, eu cometi erros. Sei disso. Mas eu amo minha família. Amo minha esposa. Foi um momento de fraqueza. Momento? O promotor Dr. Rafael Nunes se levanta. Senhor Carlos, são 4 meses de conversas documentadas. Isso não é momento. É padrão de comportamento. Carlos tenta continuar, mas suas palavras soam vazias. Desculpas sem peso. Mentiras que ninguém mais acredita. Quando o juiz se retira para prolatar a sentença, eu saio para tomar ar no corredor. Júlia vem comigo. Como você se sente? Pergunto. Livre, ela responde. Pela primeira vez em meses, livre. 15 minutos depois, somos chamados de volta. Doutor. Machado lê a sentença. Pelos crimes de assédio sexual contra menor, aliciamento de menores, violência doméstica e constrangimento ilegal, condeno o réu Carlos Eduardo da Silva a 8 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. O resto das palavras se misturam em minha cabeça. 8 anos. Carlos vai ficar 8 anos preso. Ele é levado algemado. Desta vez, não olha para trás. No estacionamento do fórum, Júlia me abraça. Tia, obrigada. Por quê? Por acreditar em mim, por me proteger, por não deixar ele escapar impune. Olho para minha sobrinha, 17 anos, mas com uma força que muitas mulheres adultas não têm. Ela vai ficar bem. Vai crescer sabendo que tem valor, que merece respeito, que pode confiar nas pessoas certas. Carla se aproxima. Rose, e agora? O que você vai fazer? É uma boa pergunta. Tenho 52 anos. 20 anos de casamento viraram pó. O apartamento está à venda. A vida que conhecia não existe mais. Mas pela primeira vez em décadas, sinto que posso respirar fundo. Vou recomeçar, eu digo. Vou viver a vida que escolher, não a que alguém escolheu para mim. 3 semanas depois, estou numa sala da Delegacia de Atendimento à Mulher, dando palestra para outras mulheres sobre como identificar sinais de abuso, como coletar evidências, como buscar ajuda. O mais importante, eu digo para o grupo de 15 mulheres, é entender que vocês não estão sozinhas e que mentira sempre tem prazo de validade. Uma mulher de uns 40 anos levanta a mão. Rose, você não teve medo de ficar sozinha? Tive, respondo honestamente, mas descobri que estar sozinha é muito melhor que estar mal acompanhada. Depois da palestra, uma jovem de mais ou menos a idade de Júlia se aproxima. Rose, posso conversar com você? Passamos 1 hora conversando. Ela também está sendo assediada pelo patrão. Tem medo de denunciar, de perder o emprego, de não ser acreditada. Dou meu cartão para ela. Me liga quando estiver pronta.
Vamos fazer juntas. Hoje, 6 meses depois do julgamento, moro numa kitnet em Botafogo. É pequena, mas é minha. Trabalho como consultora ajudando mulheres em situação de violência doméstica. O dinheiro não é muito, mas é suficiente. Júlia está terminando o ensino médio. Quer fazer direito. Diz que quer ser como doutora Fernanda quando crescer. Carlos cumpre pena numa penitenciária em Bangu. Pelo que soube, está na ala de proteção. Pedófilos não são bem-vindos na população carcerária geral. Dona Marlene me escreve cartas às vezes, sempre pedindo desculpas, sempre dizendo que não sabia. Eu sempre respondo que não há o que perdoar. E eu? Estou aprendendo quem sou quando não preciso cuidar dos sentimentos de mais ninguém. Estou descobrindo que gosto de acordar cedo, de tomar café lendo jornal, de escolher o que assistir na TV. Estou aprendendo que solidão e liberdade às vezes são a mesma coisa. Semana passada, Júlia veio almoçar comigo. Trouxe um namorado, um menino da idade dela, respeitoso, que pergunta se ela quer mais refrigerante antes de se servir. Tia, ela disse enquanto ele lavava a louça. Obrigada por me ensinar que eu mereço ser tratada bem. Como assim? Você mostrou que mulher não precisa aceitar qualquer coisa para não ficar sozinha. Que a gente tem direito de exigir respeito. Olhei para o menino secando os pratos na minha cozinha pequena, tratando minha sobrinha como uma princesa. E pensei, valeu a pena. Cada noite em claro. Cada dia fingindo normalidade. Cada momento de medo e incerteza. Valeu a pena porque Júlia nunca vai aceitar ser diminuída por homem nenhum. Valeu a pena porque outras mulheres estão aprendendo que podem lutar. Valeu a pena porque a verdade sempre vence. Demora, machuca, custa caro, mas sempre vence. E você? Já passou por algo parecido? Já teve que escolher entre a mentira confortável e a verdade dolorosa? Conta para a gente nos comentários. E se conhece alguém que precisa ouvir esta história, compartilha o vídeo. Às vezes, uma história de coragem é tudo que uma pessoa precisa para dar o primeiro passo. Obrigada por assistir até aqui. Inscrevam-se no canal para mais histórias reais de superação. Até a próxima.